Olá a todos, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, de estarmos com Deus. Hoje é um dia de termos um encontro com Deus e eu quero e vou trazer uma palavra apostólica a vocês todos. Desde ontem que Deus tem colocado no meu coração uma palavra muito importante que explica o que está a passar, quem faz o quê, o porquê e tudo isso. E hoje mesmo acordei muito cedo, mal dormi, excitado, escrevendo aquilo que Deus me ia falando. E, portanto, muitas vezes vou ter que ler, porque senão não me lembro de tudo que Deus me falou. O título desta palavra profética é: os poderes deste mundo estão a tremer e a abanar, e já começaram a cair. Os poderes deste mundo já começaram a cair. O mundo está em casa. O mundo está em casa. As cidades estão vazias. A poluição até quase que desapareceu. E este vírus não só está a matar pessoas, mas está já a destruir o sistema social, sistema económico, financeiro, etc. E em relação a essa matéria, desculpem-me, estou muito seco aqui, é apenas o início. Eu pressinto, e já vou explicar o que é isso de eu pressinto, que vai haver uma ou mais revoluções, inclusive em Portugal. Este vírus não é normal e, embora que tenha muito pouca força relativamente a outros vírus, gerou um pânico mundial que não há notícias de tal acontecer. O mundo todo está parado. Este vírus causa não só mortes nas pessoas, mas está e vai começar a provocar uma tempestade financeira como nunca se viu. É fácil de ver. Todo mundo em casa sem trabalhar, como é que vai ser depois? Muita fábrica vai cair, restaurante, etc. Eu posso estar enganado, mas isto vem de Deus. E olha que muitas vezes que eu disse isso, não estava enganado. Lembra-se que há uns tempos atrás eu disse que Deus ia trazer julgamento aos juízes do topo. E afinal, por incrível que parecesse, eles já estão debaixo de forte acusação por crimes. O que está a acontecer é que Deus está a trazer julgamentos, conforme diz a Bíblia, julgamentos às nações, aos poderosos e donos das guerras, aos políticos corruptos e ladrões, aos juízes corruptos e criminosos, aos anticristos. Paulo estava numa viagem apostólica e, a certa altura, havia uma tempestade muito típica do mar Egeu e ele falou com o capitão para não sair de onde eles estavam, porque ele pressentia que a viagem seria com grandes problemas e perca da carga. Mas o soldado, o oficial do exército que o acompanhava, dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas do apóstolo Paulo. E um pressentimento é uma voz de Deus mansa e aquietada, mas que fala mesmo. E é isso que eu pressinto. Coisas que não são muito boas, não. São os julgamentos de Deus. Anda por aí no mundo o evangelho cor-de-rosa, onde tudo de bom vai acontecer. Até já há pessoas que se lembraram do arco-íris e estão
tudo vai acontecer, tudo vai virar bom. Deus é bom, por isso eu faço o que quero, sigo a Deus à minha maneira, e eu sei que não há consequências porque Deus é bom. Deus, na verdade, vira um empregado dessas pessoas. Ou Deus faz isto, ou Deus faz aquilo. Só faltava dizer, ó Deus, lava a roupa, faz a comida, limpa a casa, só faltava dizer isso. Mas, meus amigos, o Evangelho de cor-de-rosa não existe. Pura e simplesmente não existe. O verdadeiro Evangelho é aquele onde Jesus manda que toda a gente se arrependa. É a base fundamental do cristianismo. Arrependei-vos, porque Deus diz, não há uma pessoa sequer que é justa. E por isso Deus amou todos nós e não quer que a gente se perca. E por isso Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho Jesus, não para vir nos condenar, mas para nos vir salvar. Mas mesmo assim, muita gente não se volta para Deus. Continua nos seus caminhos. E por isso Jesus está a dar avisos. Avisos que são típicos daquilo que Ele descreveu nos sinais, como sinais do fim do mundo. Jesus disse, quando estava aqui, quando lhe perguntaram como vai ser o fim do mundo, que haverá guerras, rumor de guerras, pestes, tempestades, etc. E isso seriam como que as dores de parto de uma mulher que está grávida e está quase no final do seu tempo, e à medida que as contrações são mais próximas umas das outras, mais perto está o bebê de nascer. Hoje já não é contrações de mês a mês, mas de semana a semana e às vezes quase de dia a dia. Tanto no Evangelho de Jesus como no Apocalipse, há profecias de grandes tormentas e tribulações pelas quais a terra terá que passar, para que a lei de Deus, que é das consequências, aconteça. Porque Deus disse a cada um vai ser retribuído de acordo com as suas próprias obras. As pessoas estão a pensar que saem impunes e que as coisas que acontecem são por acaso. Mas nada é por acaso. Ao longo da história, Deus castigou nações, povos, pessoas, reis do mundo, reis de Deus. A lista é muito grande. E, portanto, o Deus ser bom não é um cheque em branco, é que a pessoa faz o que quer, porque Deus é um Deus das bananas. O amor de Deus não consiste nisso, mas sim em que Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para ser o nosso substituto. Tudo tem consequências. Tudo tem consequências. É impressionante como é que pessoas que até deviam ser um pouco mais avançadas mentalmente, porque tiraram cursos ou estudaram assim, pensam que, ok, nós aqui na Terra temos que ter leis, ordem, disciplina, e quem falhar, pisar o risco, terá que sofrer consequências. Mas com Deus não. Deus é um coitado que se calhar nem existe. Mas a verdade é, Deus existe e traz julgamentos já neste tempo. Deus avisa, vezes sem conta, as pessoas. Ao longo dos tempos, isto aconteceu muitas vezes. É o caso de Noé. No tempo de Noé, Deus estava irritado com aquele povo. Então usou-se de Noé para avisar o povo que Deus já estava farto de toda a imundície, pouca vergonha, imoralidades, roubos, etc. E que, a não ser que eles se arrependessem, Deus ia enviar um dilúvio à terra, acabar com tudo. Só salvaria quem entrasse numa arca que Deus mandou que Noé construísse. Bem, nem fazemos a ideia. O povo riu-se de Noé. Lá está aquele aleluia, aquele
pregador, aquele palerma. Bem, Noé acabou a arca. E Deus disse, ok, quem acreditar, entra. Bem, lá entrou o Noé e a família, mais ninguém. Começa a chover, é por acaso. Continua a chover, é por acaso. Os cientistas sempre arranjam uma explicação porque é que por acaso está a acontecer isto. Porque é que por acaso muita coisa que está a acontecer é por acaso as estatísticas, mas não é. É um conjunto de pragas que Deus está mesmo a fazer a ver se a gente acorda. Já vou explicar mais adiante. Quando a água chega aos pés e aos joelhos das pessoas, eles pensaram, afinal é mesmo verdade. Já era tarde. Porta que Deus tinha fechado, já ninguém abre. Mais tarde, Deus limpou a terra, sobrou aquela família de Noé, gerou filhos e netos e repete-se a história. Nimrod, o bisneto de Noé, sabia perfeitamente quem é Deus, as leis de Deus, mas ele, de propósito, desafiou a Deus. Indo de vila em vila, aldeia em aldeia, cidade em cidade, dizendo, nós não queremos seguir a Deus. Nós vamos fazer o nosso próprio regime. Nós vamos fazer as nossas próprias leis, até vamos fazer uma Babilónia, uma cidade tão alta que Deus não vai conseguir chegar com a água lá acima. Quão estúpido, louco, vira uma pessoa quando faz tais afirmações. A pessoa até se esquece que não pediu para nascer, não escolheu data, nem lugar, nem pai, nem mãe, mas nasceu. A pessoa esquece que não quer morrer, mas Deus determinou, vais morrer, o limite é 120. A pessoa fica cega no seu orgulho. O orgulho vem do diabo. O diabo, com orgulho, caiu. E o orgulho precede sempre uma grande queda. Mas as pessoas são assim. É o caso, por exemplo, de um dos faraós. Um dos faraós era orgulhoso, tratava mal o povo de Deus e o escravizou ao máximo. Então Deus levantou um Moisés, que foi dando recados ao faraó. Mas o faraó ria-se do Deus verdadeiro, porque ele tinha os seus sacerdotes, os seus deuses, a sua corte. E Deus foi-lhe fazendo demonstrações do poder de Deus. Não, ele não queria saber disso para nada. Chegou a um ponto que os próprios conselheiros de Faraó diziam, Faraó, a gente está a lidar com o Deus verdadeiro. Estamos a perder a batalha, porque contra este Deus não há hipótese. Mas o orgulho, que é típico de pessoas que chegam a uma posição de chefia, que têm muito dinheiro, que são posso, quer e mando, é muito típico, vem do diabo. E ele nada. E chegou a um ponto que ele próprio desafiou Deus. E ninguém desafia a Deus e fica impune. E por isso ele perdeu absolutamente tudo. É o caso do tempo de Josafá, um rei muito bom de Deus, que a certa altura viu que ia ser atacado por 3 exércitos ultrapoderosos. Só um deles bastava para aniquilar o povo de Deus, do qual ele era rei, Josafá. Ele clamou a Deus, dizendo que em mim não há forças, nem eu sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos a ti, ó Deus, e eu estou em pacto, e aquela gente não tem pacto. E Deus disse, ok, afasta-te, que então agora a guerra é minha, porque de facto estamos em pacto. O que é que Deus fez? Como é que Deus reagiu? Castigou severamente os inimigos do povo de Deus, porque os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. O povo de Deus, aqueles que andam mesmo com Deus, são propriedade privada de Deus. Como é que Deus fez? Como é que Deus reagiu? Pôs um exército a matar o 2, o 2 o 3 e o 3 o 1, e mataram-se uns aos outros. E no final o povo de Deus ficou com tudo que era do inimigo. É o caso também, estamos a falar dos julgamentos de Deus. É o caso em que o rei Saul, um homem que
não era conhecido, não tinha prestígio nenhum, mas Deus o chamou para ser rei do povo de Deus. E quando ele achou que já estava à vontade com o poder, com a autoridade que tinha, só obedecia quando lhe apetecia e muitas vezes desobedecia a Deus. E por mais avisos que Deus desse, passava a vida a iac. E por último Deus pôs um risco e disse, acabou. Mesmo assim ele pisou o risco. O que é que Deus fez? Entregou ao diabo. Está na Bíblia. Entregou o rei Saul ao diabo. Ficou atormentado o resto da vida dele. Portanto, este evangelho de cor-de-rosa, que Deus é bom, mas não é assim. Há consequências para quem desafia a Deus, há consequências para quem não dá ouvidos a Deus. E, portanto, nós temos que prestar muita atenção. E agora vou-vos falar, no tempo do faraó, do faraó que era mau, no tempo de Moisés, quando o faraó desafiou a Deus, provocando Deus, dizendo, se me apareces aqui outra vez com o recado de Deus, eu mato o teu povo e acabou. Deus disse, Moisés, fala ao povo que esta noite o anjo da morte vai passar por todo o Egito. O anjo da morte. E todo o primogênito vai morrer. Até dos animais vai morrer. Exceto aqueles que estiverem nas suas casas, por obediência a Deus, por crença em Deus, depois que fizeram o sacrifício do cordeiro, que tipifica, ó Deus, aceita a morte deste cordeiro nas minhas vezes, ele é o bode expiatório, eu pequei, mas aceita. E Deus disse, pegas nesse sangue do cordeiro e barras a porta da casa com esse sangue. Na parte de cima da porta, parte de baixo, esquerda e direita. E assim tipifica o Cristo que vem mais tarde, o verdadeiro cordeiro que Deus enviou. E tipifica que uma pessoa que é crente e entregou a sua vida a Jesus, tem o sangue de Jesus barrado no nosso coração. Há poder nesse sangue. Por que há poder? Porque o anjo da morte, quando vê o sangue barrado no coração de uma pessoa, e naquele tempo do Moisés, na porta da casa onde estavam os crentes, o anjo da morte não entrava. E hoje, meus amigos, passa-se o mesmo. O anjo da morte está a passar por todo o mundo. Não é normal o que está a acontecer. É um anjo da morte que está a trazer toda esta aflição. Porque o povo do mundo não está a ouvir. Persiste em fazer o que é o mal aos olhos de Deus. Diz assim, Deus, falando a Moisés, avisa que eu vou cair sobre os deuses do Egito e executarei juízos sobre esse povo. Executarei juízos, porque eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima deles, não haverá entre vós praga para vos destruir. O que é que nós estamos a assistir? Uma praga. Este vírus é uma praga. Deus disse, onde eu vir o sangue, passarei por cima, não haverá praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memorial. E é. Este vírus não está somente a matar pessoas. Já começou a matar economias, nação após nação. Vai destruir usos e costumes. Vai produzir revoltas populares. Vai produzir incitamentos à rebelião. Vai produzir assaltos a lojas e supermercados. Na Itália surgiu uma notícia. Na Itália, não sei se era um pai ou uma mãe, os dois, começou o incitamento à rebelião. Alguém veio para a rua aos gritos, às portas, acho que foi de um banco. Não tenho dinheiro. Como é que vou dar de comer ao meu bebê?
prenda-me, já vale tudo. Na Itália, este incitamento já começou. E cada vez são mais os relatos das pessoas que, por terem parado de trabalhar, não têm dinheiro. E os governantes prometem, e como sempre, sempre mentem. E mesmo quando recebem dinheiros para ajudar o povo, sempre roubam, dando esses dinheiros aos amigos, às empresas deles próprios, e daí vai. Agora é diferente, porque o povo ficou na casa, não recebe salário, não tem como comer. E por isso, já no Facebook, etc., há revelações nacionais, onde as pessoas dizem que quem estiver pronto para a guerra no dia 3 de abril, escreva aqui, porque nós vamos mesmo entrar em guerra. Você acha que vai acontecer só na Itália? Se calhar está enganado. Mas você sabe que há muitos governantes que pensam que isto não vai bater à porta deles? Espera até um pai ou uma mãe começar aos gritos a dizer: não tenho com comer, a minha filha, o meu bebê está a morrer à fome. Você vai ver. Não tem chance. Vemos o egoísmo dos políticos. Uma CE incapaz, obscena, com um holandês, infelizmente, que a minha mulher é holandesa, a dizer, insultando os portugueses, que só pensamos em mulheres e vinho. Este homem é um porco, mas tem muitos lá na CE, porque ele mesmo na Holanda tem, em Amsterdão, lojas com de vidro, montras, com mulheres nuas, para se venderem. Quem é esse porco para dizer isso? É o egoísmo. Qual a união da CE? Estamos à beira de uma catástrofe. E sabe, já não é a primeira vez na história que acontecem fomes terríveis. Não é a primeira vez que Deus avisa para que as pessoas se arrependam. E há vezes que as pessoas se arrependem. Há vezes em que governantes se arrependem, já vamos chegar lá. Mas há outras vezes que não. E neste caso que eu vou falar, está relatado em 2 Reis 6, a fome foi terrível em Samaria. De tal maneira que o dinheiro não... Quer dizer, a comida era ultra cara. Chegou ao ponto de uma mulher querer comer o bebê da sua vizinha. Olha o que chegou. Uma mãe querer comer o bebê da vizinha. E dizer assim: olha, vizinha, eu hoje como o teu bebê e amanhã comemos o teu. Que loucura! Que ato mais bestial de besta! Por que que isto aconteceu? Porque Deus fechando as torneiras, seja da economia, seja da chuva, seja do que for, o homem fica sem nada. As manias dele não lhe vão acudir. Isto é muito, muito sério. Estou-me a lembrar que uma das maneiras que Deus tem muitas maneiras de trazer julgamentos às nações. Muitas. Usa-se de vários tipos de pessoas, etc. Uma das maneiras interessantes aconteceu em 2 de Crônicas 18, onde Deus queria trazer julgamento a um rei chamado Acabe. Deus estava farto de dar avisos e ele persistia em ofender a Deus, não dar ouvidos a Deus. E Deus perguntou assim, lá no seu trono, chamou, não sei quem, mas os espíritos estavam diante dele e disse assim: quem persuadirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Quem é que vai enganar o rei a cair numa armadilha? Quem é que vai enganar o rei a fazer uma coisa que não vai dar certo? Quem é que vai enganar este rei a cair num buraco que ele próprio fez? Quem é que vai? Então, um espírito dizia uma coisa, outro dizia outra, até que saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Senhor, eu vou persuadir esse rei. E o Deus disse assim: o que é que tu tens em mente? E ele disse: serei um espírito de mentira
na boca de todos os seus profetas. Serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Sabe o que quer dizer? Que este espírito ia enganar os profetas. Para que os profetas dissessem ao rei, está tudo bom. Estamos aqui no arco-íris. É uma maravilha. E já vai passar, vai ficar tudo como de antes. É um espírito de mentira. Então o Senhor disse, ok, faz isso mesmo. E Deus disse, tu vais fazer isso, tu vais prevalecer. E assim foi. E o que aconteceu é que o rei acreditou nas mentiras e fez aquilo que era o contrário ao que devia fazer. E por isso ele faleceu, perdeu tudo. É isso que Deus está a fazer. Muita gente em governância está a cair num demónio de mentira, pensando que vai tudo correr bem. Deus anda a avisar. Faz tempo que Deus anda a avisar as nações, os poderosos, os donos das guerras, os políticos corruptos, ladrões, juízes corruptos, criminosos e os anticristos. E Deus está a avisá-los de muitas formas. Deus usa-se dos Noés, dos dias de hoje, que são todos os pregadores à face da terra, que a tempo e fora de tempo pregam o verdadeiro evangelho. Mas este espírito enganador usa-se dos falsos profetas. O falso profeta é aquele que diz o contrário de Deus. Deus diz, não faças procissão, e eles dizem, vamos a Fátima. Deus diz, não faças idolatria, e eles andam com coisas ao pescoço e adoram Virgem Maria e bonecos. Deus diz, não dês louvores a ninguém, exceto a Jesus, e eles fazem louvores a Maria e sei lá, que mais? São os falsos profetas. E por isso, Deus está como que a trazer as pragas do Egito aos olhos de força de expressão para os dias de hoje. Mas os faraós dos dias de hoje são orgulhosos, como naquele tempo, aquele faraó. E até fazem afrontas a Deus. Promulgam leis absolutamente imundas, contrárias à natureza, contrárias a Deus, obscenas. Como é homem com homem, mulher com mulher, que Deus diz categoricamente que esse tipo de pessoas vai mesmo para o inferno. Esses faraós roubam o seu próprio povo, asfixiando o povo com impostos que são nojentos, que são um tormento. Estes faraós invadem países como Iraque, Líbia, Síria e vêm para matar, roubar e destruir e ficar com petróleo e minério e gás para as companhias, empresas dos amigos, a custo de milhões de pessoas a morrerem. São eles que depois veem os povos que querem estar na Europa e a morrer no Mediterrâneo, mas fecham as portas dessas pessoas. São verdadeiras bestas aos olhos de Deus. São pessoas que não param de fazer todo o mal aos olhos de Deus. São pessoas que fecham igrejas de forma ilegal, como tentaram fazer ali em Setúbal. Juízes corruptos que escondem crimes dos governantes. Nunca defendem o povo, nem defendem a justiça. Deus está cansado disso tudo. Deus tem avisado vezes sem conta. Mas eles não se arrependem. Apocalipse diz que fala das pragas, fala dos castigos, fala dos avisos. E diz que os homens que não foram mortos por estas pragas, por estes tormentos, e não se arrependeram das suas obras, não abandonaram os demónios, os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Está a ver o que é que Deus diz? A ver, os ídolos? E não se arrependa dos seus homicídios, as suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. O que acontece? São pessoas
que não se arrependem. E Deus passa à fase seguinte. Abriu-se um selo do livro do Apocalipse, do fim do mundo. Em um dos selos, que era o segundo, sai de lá um cavalo vermelho e o cavaleiro foi-lhe dado uma espada para que se matassem uns aos outros e tirasse a paz do mundo. Já viu quantas guerras injustas há, cada vez há mais? O outro selo que abriu, via-se um cavaleiro num cavalo preto que tirava a comida, fazia com que a comida fosse cada vez mais cara, que passasse fome. O quarto selo era num cavalo amarelo e sobre ele estava assentado um cavaleiro que tinha um nome. O nome desse cavaleiro é a Morte e o Inferno. Foi-lhe dado poder, esse cavaleiro, para matar a quarta parte da terra com espada, que são guerras, com fome e com pestes. Está a ver? O que é que Deus está a dizer? Porque as pessoas não dão ouvidos a Deus. Os julgamentos de Deus vêm. A ver se porventura e não arrependimento no último minuto da vida. Então, para mim é evidente que Deus chamou um demónio e diz que é que vai ajudar a enganar os anticristos, a fim de que eles acreditem em mentiras. E um demónio, um chefe de demónios, um general do exército de Satanás, disse: eu vou. E os ossos dos seus súbditos que andam a enganar os anticristos, os poderosos, aqueles que ofendem a Deus, dizendo a eles assim: olha, tu não precisas de Deus. Tu tens a medicina, tens a tecnologia, tu tens a política, para que é que precisas da igreja? Mas Deus diz, e com escárnio: confiaste na tua medicina e tecnologia? Vê lá o que é que está a acontecer. Meu amigo, Deus não é contra a medicina, Deus não é contra a tecnologia, Ele é o autor de tudo isso. Mas, ouça, fazer disso o seu Deus irrita solenemente a Deus. Abandonar Deus, gozar Deus, pôr isso acima de Deus, Deus não tolera. E, portanto, chegou a mostrar do nariz de Deus, como se costuma dizer. Confias nas tuas políticas e sistema financeiro? Vamos ver agora como é que vai ser. É o que Deus está a falar. Está a ver? Havia um homem muito rico no tempo de Jesus. E ele achava que a riqueza dele é que era tudo. Jesus chamou-lhe louco, louco. E disse: hoje mesmo vou buscar a tua alma. Então Jesus disse que havia um homem rico que arrazoava consigo mesmo: o que é que vou fazer? Bem, não tenho onde pôr todos os meus frutos, então vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou recolher tudo ali, o meu cereal, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, por muito tempo, descansa, come, bebe, faz festa, regala-te. Oh alma, não te preocupes, qual Deus, qual arapuça, tens tudo. Direi, como se fosse assim, direi à minha alma: não precisas de Deus, tens medicina, tens dinheiro, tens tecnologia, tens política, tens a reforma, olha, o reforma, tens reforma. Tenho um salário garantido. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite mesmo vou pedir, mandar vir a tua alma, e tudo o que tens preparado não te vai servir de absolutamente nada. Ai daquele que escarnece, que goza, que faz afronta a Deus, não tem um mínimo de temor a Deus, fala o que nunca deveria falar, etc. Porque esta é a hora em que o anjo da morte está a passar pela terra inteira, como nunca se viu. Todo o mundo está de joelho dobrado perante este pequeno vírus. É isso a acontecer. Os políticos estão cegos. Porquê? Caíram nesta mentira. Vamos fechar tudo para... vai tudo correr bem e tal, daqui um mês e meio e tal. Isto volta tudo ao normal. Não volta nada. Você não vai ter dinheiro dos impostos. Os seus esquemas acabaram. Você vai receber, não é impostos.
Você vai receber gritos das mães, com bebês ao colo a morrer de fome e a perguntar onde é que está a ajuda que você prometeu. Você vai ver violência doméstica que já começou. Você vai ver revoltas, porque o povo sem fome, sem comida, não quer saber da polícia, nem há polícia que chegue para isto. Os poderosos e os governantes pensam, eu vou escapar. Vai-me lembrar os juízes do topo. Há 20 e tal anos, quase 30, eu sei quem eles são, porque 1 ou 2 ou 3 se converteram e me falaram, mostraram toda a malícia, a maldade, crimes, roubalheira que os do topo fazem. Que, aliás, enfim, não vou entrar por aí. Mas eles pensavam, nunca iremos ser apanhados, porque nós é que temos a faca e o queijo na mão, nos defendemos uns aos outros, defendemos os governantes a nós, barabim, barababá. E Deus o que é que fez? Eu dei essa palavra profética. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. Nunca se pensou que isso poderia chegar o dia em que eles iam ser apanhados, mas foram. E, portanto, temos também a CE, onde tanto português confiou, entregou a soberania. Fizeram do, como é que chama o Bochechas? Era o Mário Soares, um herói. Aquele que traiu várias vezes os portugueses. Entregou os bens dos portugueses, a soberania dos portugueses. Ele é que é o herói, mas não é. É um traidor. É verdade. E então foram vender ao desbarato a nossa costa cheia de peixe, a nossa indústria, comércio e de fora. E agora estão à espera que a Europa nos vá defender. É pensar que a cobra prometeu assim à zebra, olha, leva-me ao colo para passar o rio que eu não te mordo. Oh, tu és cobra? Não, não, eu prometo. Mal, a zebra levou, sim senhora, a cobra para o lado do rio, pimba, deu uma mordidela na zebra. E diz assim a zebra, então tu prometeste, mas o que é que és a minha natureza? Está a ver? Mas ouça, muita gente ainda pensa que a democracia existe, mas ela está doentíssima. As pragas do Egito estão em curso. Deus está a colocar as pessoas de joelhos em casa, contra a própria vontade. Alguns pensam que aquilo é férias. Quando chegar o dia de receber o salário, já vai ver que não é. Deus está a colocar o sistema deles, do mundo, de joelhos dobrado a Deus. Deus está a colocar de joelhos os deuses deste mundo. Por exemplo, do futebol. Eu não sou contra o futebol, Deus não é contra o futebol. Mas são coisas que o mundo coloca acima de tudo e de todos. E Deus, uma porcaria, não presta. Então, ouça. Esta palavra profética é uma palavra condicionada. Eu vou explicar o que é isto. Há profecias de Deus que são imutáveis. Imutáveis quer dizer que esta profecia vai acontecer porque Deus decretou que assim vai ser e nada nem ninguém conseguirá impedir que aconteça. Há muitos casos. É o caso do fim do mundo, que vai acontecer, mas é o caso, por exemplo, de que Deus decretou que as pessoas não vão viver para sempre, nem iam viver 1000 anos. Muitos viveram quase 1000 anos, vão viver até 120 anos, máximo, e é a primeira morte. E, portanto, não há nada a fazer. Há as profecias, que são palavras proféticas de avisos bem sérios, que podem ser condicionadas à obediência de Deus e traz consequências à desobediência. E é disso que se trata esta palavra profética que eu trago da parte de Deus. É uma palavra profética condicionada à obediência, traz bênçãos e para a maldição. Protege do anjo da morte e traz até bênçãos. Mas, quanto à desobediência,
traz mais maldições que não vão parar de avançar e alcançar cada vez mais pessoas. As que não morrem pela doença vão ter tormentos como nunca se viu na área financeira. Deus anda a avisar o mesmo que Ele falou em tempos anteriores e que está descrito em 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está a falar, mas em particular aqueles que acreditam em Deus. E não se esqueça uma coisa, ninguém comprou Deus, não há nenhuma igreja que seja dona de Deus. Isso é uma mentira impressionante. Deus não veio estabelecer nenhuma igreja, veio estabelecer o reino dele, o mandato dele no coração de cada pessoa. Deus não precisa de fronteiras, porque tudo é dele. E nós vamos morrer, não vamos lá nada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos. Os maus caminhos é tudo aquilo que ofende a Deus. Eu, se fosse assim, seja uma pessoa que for, para Deus são todos iguais. Desde a pessoa da classe social mais fraca, coitado, quem sabe um pedinte, até ao Presidente da República, para Deus é tudo igual. Se fosse eu assim, ligava à televisão, ou o canal onde nós, portanto, sites onde temos um stream online, todos os dias às 10h30, hora de Lisboa, onde eu estou a falar das grandes verdades, daquilo que ofende a Deus, daquilo que agrada a Deus, porque Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei no céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a palavra profética de Deus. Uma palavra com avisos. Uma palavra de Deus condicionada ou à obediência ou com consequências gravíssimas à desobediência. Ouça, há muita gente que mesmo que ainda não veio à igreja e diz que acredita ou não acredita em Deus, também não faz diferença nenhuma, já viu que isto não é normal. Todo mundo em casa. Cidades paradas sem tráfego. Hospitais que não dão vazão. Não, isto não é normal. O que é que isto é? O anjo da morte. Agora, Deus não só quer sarar a terra dos vírus, mas todo o resto. Das injustiças, dos corruptos, isso tudo. Estou-me a lembrar agora de um caso positivo, de um outro faraó. Faraó que, a certa altura, foi avisado por Deus com um sonho. Via 7 vacas gordas e a seguir 7 vacas magras, e etc. Ficou sem palavras. Consultou os seus conselheiros, consultou os seus sacerdotes, mas nada daquilo fazia sentido. Foi quando ele soube de um jovem, o José do Egito, que estava na prisão. Um Zé Ninguém, uma pessoa desprezível, na prisão. É que, meus amigos, Deus usa-se dos fracos para confundir os fortes. Usa-se dos pobres para confundir os ricos. Deus põe-os de arrastos, de joelhos. E mais vale Deus pôr a cada um de nós joelhos aqui na terra, porque aqui ainda há tempo para a gente se arrepender e um dia não temos que nos dobrar ao lado dos demónios e no inferno para sempre. Então, este rei foi um homem sábio e inteligente. Quando ele soube que este rapaz tinha, como ele disse, o espírito do Deus vivo, ele o chamou, tirou-o
da prisão, não deu ouvidos aos seus conselheiros, nem aos seus sacerdotes, mas deu ouvidos a este homem, este jovem. E assim este faraó foi muito inteligente. Humilhou-se diante da mão poderosa do Deus vivo. Não ficou arrogante como o outro faraó, como tantos que andam por aí. Humilhou-se. Deu ouvidos à voz de Deus, mesmo que vinda de um jovem que estava na prisão, um Zé Ninguém desconhecido. Mas porque ele viu sobre esse jovem pairava o espírito de vida, o Deus vivo, ele ouviu. Entregou-lhe as coisas. E o que sucedeu foi que o faraó venceu. O seu povo venceu. É isso que Deus quer fazer hoje. Deus pode curar, resolver, parar de repente este vírus. Abençoar financeiramente os povos. Deus pode e Deus quer. Deus pode e Deus quer. Mas tem uma condição. Temos que nos voltar para Deus, temos de dar ouvidos a Deus, temos que honrar a Deus. Esta é a condição. E quem tem ouvidos, como Jesus disse, às 7 igrejas do Apocalipse. E toma nota que não estava lá escrito nenhuma igreja de Roma. Há muita gente que pensa que a igreja de Roma é que é a dona de Deus. Não é. Ninguém é dono de Deus. Deus não veio instituir igrejas com o nome, seja lá de que é. Não, foi o reino, o governo dele no coração de cada pessoa. O território de Deus não é terra, não é montanhas, não é rios, é corações. Corações. E, portanto, o que Deus está a dizer é isto. Que todos nos humilhemos, nos arrependamos, voltemos para Ele. Agora, e quase para terminar, qual é a solução para todos aqueles que andam sinceramente com Deus? Já andam. São fiéis. E também para aqueles que ainda não são, mas querem ser e querem, como é evidente, vencer. É, primeiro, andar com Deus. Se você já é crente, você tem que, nesta hora, pensar que não está em casa de férias, não. Você não está de férias em casa? Você tem telemóvel, você tem internet, você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem tanta coisa. Use isso para evangelizar, avisar os amigos e os colegas. Faça conferências ao vivo, hoje faço com o Facebook, como é que se chama aquilo? Skype, reuniões de forma digital. Use isso para levar as pessoas ao arrependimento e voltarem-se para Deus. Inscreva-se, se ainda não inscreveu, no Relógio Mundial de Oração para orarmos, para ver que os faraós se submetem, se dão ouvidos a Deus para que tudo vá bem em país após país. E não se esqueça de honrar a Deus sempre. Não é de boca, mas é com os nossos bens. Eu quero dizer o seguinte, assim como no tempo de Moisés, quando o anjo da morte foi ao Egito para matar os primogênitos de cada casa, e só quem estava numa casa com o sangue do cordeiro barrado na porta é que estava salvo. Assim é hoje. Você precisa de estar com Jesus, com o sangue de Cristo bem barrado na porta do teu coração. Não é como um bispo lá em Moçambique que diz, este irmão está mal pintado, tem uma gotinha de sangue de Cristo ali acolá, não chega. Quando o anjo da morte passar ali perto, tem que ver mesmo o sangue de Cristo no coração de cada pessoa. É a pessoa que serve a Deus, a pessoa que não se envergonha, não se cala, não tem medo das piadas nem coisa nenhuma, que profere a palavra de Deus como deve ser.
Não põe nem pai, nem mãe, nem amigos acima de Deus. Mas põe sempre Deus em primeiro lugar. Esse sim, pode ter certeza que o anjo da morte não lhe vai tocar. O mundo hoje está em casa. O anjo da morte anda por o mundo. Os hospitais já não têm camas que cheguem. Não há máquinas que cheguem. Você precisa estar com Deus. Você precisa de estar em comunhão com Deus pela manhã e estar, no mínimo, no programa Encontro com Deus, às 10h30 da noite, para estar com Deus. O programa Estar com Deus para estar com Deus. É hora de estar com Deus todos os dias. É hora de estar protegido na casa com o sangue. Não é sair de casa. Sair de casa. Não está com Deus. Quem é que está lá fora? O anjo da morte. É hora de nós vivermos pelo sistema de Deus. Nós não temos que ter medo. Já imaginou aquelas pessoas naquele tempo, dentro das suas casas, de pé, mala preparada para sair daquela escravatura, para ir em direção à terra prometida. E ouvir os gritos horrorosos dos seus vizinhos, a chorar o seu ente querido que morreu. Você já imaginou que nós vamos ouvir, de certeza, as pessoas que um familiar morreu com o vírus, ou que perdeu o negócio, não sabe como vai comer e daí vai. Esta é uma hora muito séria. Esta não é hora de brincar. Esta é a hora de levar Deus 100% a sério todos os dias. E depois que isto passar, não podemos esquecer. Esta é a hora de nós vivermos pelo sistema de Deus e aí sim há perdão e há salvação. Eu vou pedir ao grupo que toque um hino que diz: vou construir a minha casa na rocha. E logo de seguida vou convidar a minha esposa, que vos vai falar da área financeira, para que você hoje mesmo honre a Deus com o seu melhor. Não é como nos dias de Malaquias, que se abandalharam. É esmolas, é dar os cegos e os coxos, aquilo que eles não queriam para eles, vai para Deus. O quê? Servir a Deus? Ai, que chatice. Vir domingo à casa de Deus e etc. Não tem tempo. E por isso ficaram de rastros, escravizados, pobres. Então, quando eles voltaram para Deus, Deus disse: vocês é que me roubaram. Vocês é que se afastaram de mim. Mas pronto. Deus disse: honra-me com os teus dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Porque então sim, eu vou ouvir as tuas orações, vou abrir as janelas dos céus, vou derramar a bênção sobre ti. Meus amigos, ouça você que é crente, é nestes tempos de grandes crises que Deus faz outra coisa, como fez no tempo de Josafá, como fez no tempo de Isaac. Há uns que não querem nada com Deus, mesmo depois de Deus avisar, Deus lhes tira as riquezas, lhes tira as propriedades e dá a quem é fiel a Deus. E não é para nós depois esbanjarmos, comprarmos casas de praia, anéis e sei lá que mais. É para nós usarmos o dinheiro para o bom serviço, de abrir mais trabalhos para Deus, para irmos mais longe, salvar a humanidade, porque falta pouco tempo. Os sinais do fim do mundo estão aí, meus amigos. Portanto, esta é a hora de servir a Deus.